Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Andréa Fagion. Nesse vídeo eu dou início a uma série de microaulas sobre teoria do conhecimento. Nesses primeiros vídeos eu vou trabalhar com um texto escrito pelo Michael Williams, um filósofo contemporâneo de quem eu gosto bastante. Esse texto está neste livro aqui, em tradução para o português. Recebeu o título em português de Compêndio de Epistemologia. Trata-se de uma coletânea, então, organizada pelo John Greco e pelo Ernest Sosa. O título do capítulo é Ceticismo, e eu pretendo apenas dar algumas explicações bem básicas, fazer alguns comentários, estabelecer algumas conexões com base no que está apresentado, então, nesse capítulo, né? Ele começa fazendo uma citação que eu acho bastante pertinente, bastante interessante, uma citação do Laurence Bonjour, que diz o seguinte: se os céticos não existissem, o epistemólogo sério precisaria inventá-los, né? O que significa isso? É que o tema do ceticismo ele sempre foi muito presente ao longo da história da teoria do conhecimento, principalmente se nós considerarmos a teoria do conhecimento como uma disciplina que se tornou predominante até na filosofia moderna, no período moderno, né? Então, sobretudo, nós temos aí como o grande, talvez, iniciador da filosofia moderna, René Descartes, que, como todos sabem, usa uma metodologia cética para construir a sua filosofia, usa um método cético. Então, é sempre essa ideia de que a epistemologia, primordialmente, consistiria na construção de uma refutação para essa figura do cético. Ou seja, nós precisamos então entender que há diversos tipos de ceticismo, claro, diversos sentidos em que nós podemos falar de ceticismo, mas de um modo geral, grande parte da epistemologia fica então marcada por essa necessidade, essa suposta necessidade de enfrentamento do cético, a tal ponto que também se considera que uma vez que o ceticismo, digamos, não seja mais considerado tão interessante contemporaneamente, uma vez que se considere que não faz mais muito sentido você tentar responder a quem duvida de alguma forma da possibilidade do conhecimento, então a própria epistemologia já não faria sentido também. Quer dizer, a disciplina ela vai para o divã, digamos assim, ela tem que ser repensada na medida em que o ceticismo já não seria uma questão filosófica relevante, não seria uma questão que nós deveríamos levar tão a sério filosoficamente. Então, um ponto importante já para a gente discutir é qual é exatamente o lugar do ceticismo dentro da epistemologia, até que ponto as questões céticas estão ou não realmente superadas. E o Michael Williams é um autor interessante nesse sentido. Esses são temas que ele costuma colocar em discussão com uma certa frequência. Então, vocês podem notar que o texto dele já começa com uma discussão do que seria o ceticismo filosófico. Nós temos aqui uma distinção entre um sentido prático de ceticismo, que seria aquela pessoa que todo mundo conhece, né? Que questiona as opiniões recebidas, ela tem uma perspectiva mais interrogativa. Nos dias de hoje, por exemplo, quando se fala tanto de fake news, as pessoas estão o tempo todo sendo bombardeadas por informações. Todo mundo diz que nós vivemos na era da informação. Isso significa que nós recebemos diariamente milhares de afirmações que levantam pretensões de verdade, né? Supostos fatos que estão sendo colocados diante de nós a todo momento. E você tem pessoas que acreditam nisso de cara, ela recebe qualquer coisa pelo WhatsApp, qualquer postagem no Facebook, ela já leva aquilo a sério. E nós temos outras pessoas que já têm uma atitude, um temperamento de muito mais dúvida, né? São aquelas pessoas que
mesmo que ouçam algo de uma fonte que normalmente é confiável, já sabem que o ser humano tem uma certa tendência alarmista, uma certa tendência a espalhar fofocas. Então essas pessoas estão sempre com o pé atrás. Elas têm uma dificuldade maior, uma dificuldade no bom sentido, na verdade, não é que nem que elas têm um defeito, me parece que elas têm, na verdade, uma virtude, mas elas consideram que elas são mais exigentes, acho que essa é a palavra, né? Elas são mais exigentes na hora de acreditar em alguma coisa, elas precisam de mais credenciais, elas precisam checar realmente a fonte, elas precisam comparar diversas fontes até que elas realmente possam aceitar que algo seja um fato. Então, isso é um sentido prático de ceticismo, nenhum problema com isso a princípio. Ceticismo teórico ou filosófico é uma outra coisa. Já é uma visão geral sobre o conhecimento humano, uma defesa da própria impossibilidade de que a gente refute a ideia de que o conhecimento é impossível. Quer dizer, se alguém afirmar que o conhecimento é impossível, você pode até dizer, tá, então você não sabe se isso é verdade, né? Aquele velho paradoxo, aquela velha ideia de que o cético cai em contradição se ele afirma que o conhecimento é impossível, porque isso já seria um fato, isso já seria, portanto, levantar uma pretensão de conhecimento. No entanto, você pode dizer que ninguém pode provar que não seja. Não dá para refutar essa afirmação da impossibilidade do conhecimento. Assim que a gente poderia entender o ceticismo filosófico, sobretudo colocando isso de uma forma bem geral. Qualquer possibilidade de conhecimento, então, não poderia ser definitivamente estabelecida para um ser humano. E aí, inclusive, vem o problema da viabilidade prática disso, né? A gente não sabe se isso seria praticável, passível de ser vivenciado no nosso cotidiano. Eu disse que todo mundo conhece um cético no sentido prático, mas a gente também poderia afirmar que talvez ninguém jamais tenha conhecido alguém que viveu na prática esse ceticismo filosófico. Eu acabei de tomar um gole d'água, isso implica, por exemplo, que eu acredito que a água não vá me matar. Eu trato essa crença de um modo distinto, de um modo diferenciado. Eu acredito que seja uma crença bem estabelecida. Eu acredito que seja verdade que a água vai saciar a minha sede em vez de me intoxicar, por exemplo, né? Por isso eu bebi justamente a água e não ingeri qualquer outra substância que esteja aqui no meu ambiente. Então, se você realmente leva a sério na prática o ceticismo filosófico, questiona-se qual a viabilidade de você adotar condutas desse tipo, tá? Então, passando aqui um pouquinho à frente, agora eu tô ali pela página 66 do texto do Michael Williams, tá? Página 66. Ele menciona duas escolas de ceticismo na antiguidade, o pirronismo e a escola acadêmica. O pirronismo é uma escola iniciada por Pirro de Elis, contemporâneo mais jovem de Aristóteles, e a escola acadêmica se inicia com a Academia de Platão. Então, passando aqui um pouquinho adiante, os pirrônicos sustentavam que os acadêmicos não eram céticos verdadeiros, justamente por causa do problema que eu estava discutindo agora há pouco, né? Por afirmarem de forma dogmática que o conhecimento é impossível, que já seria, então, uma pretensão de conhecimento. De acordo com os pirrônicos, os verdadeiros céticos suspendem o juízo sobre todas as questões, incluindo, então, aquela sobre a possibilidade do conhecimento. Então, eu já comentei esse ponto. Agora, um ponto importante que o Williams ressalta bastante, enfatiza bastante, é que os melhores argumentos céticos parecem envolver apenas as considerações mais simples e mundanas. Eles parecem altamente naturais ou intuitivos, não sendo obviamente dependentes de teorias controversas sobre o conhecimento. E é essa intuitividade aparente que é crucial para o problema. Por quê? Porque se você tem que as posições céticas, o ceticismo filosófico,
é uma decorrência de uma determinada corrente filosófica, se você precisa abraçar uma teoria filosófica para se tornar cético, então nós já temos um problema criado para essa teoria, para essa tradição filosófica. Nós já temos um bom motivo para rejeitar uma teoria filosófica que implica um ceticismo tão generalizado. E nós resolvemos o problema do ceticismo justamente partindo para uma teoria epistemológica alternativa, né? Então, o ceticismo ele só é um problema tão grande justamente porque ele parece partir de premissas que qualquer escola filosófica teria que aceitar, que qualquer pessoa razoável teria que conceder. Então, é isso que dá ao ceticismo filosófico a sua força, essa aparente intuitividade. Quer dizer, o que significa isso? Essa aparente ausência de necessidade de uma reflexão filosófica para que a gente compreenda e aceite quais são as suas premissas, quais são os seus pressupostos, tá? Então, seguindo um pouco adiante, o Williams diz que os argumentos céticos mais interessantes não parecem depender de altos padrões para o conhecimento ou a justificação. Isso também é importante, porque se você disser assim, olha André, na verdade, o seu conhecimento de que a água não vai te intoxicar, de que a água vai saciar a sua sede, é conhecimento apenas em um sentido vulgar, secundário do termo que não importa. Não é um conhecimento em sentido estrito, né? Em sentido estrito, em sentido técnico, conhecimento é, por exemplo, apenas o conhecimento matemático. Né? Você precisa ter um alto padrão para julgar o nível de justificação da sua crença para você ter o direito de dizer que você tem um conhecimento. Então, isso também tornaria o ceticismo menos interessante. Se ele estivesse atacando apenas e tão somente esse sentido de conhecimento que coloca um ideal tão alto para ser satisfeito, para que uma crença possa ser chamada de conhecimento, então ele também já não seria um desafio tão importante para o epistemólogo, né? Então esse é um outro ponto relevante no argumento do Michael Williams. Ele diz: ceticismo radical, então, questiona se temos a razão mais insignificante para acreditarmos em uma coisa em vez de outra. Então, é aquilo que eu tinha dito agora há pouco. Por que eu consumi água, né, para aliviar, para hidratar a minha garganta, como eu preciso fazer de novo, em vez de ter colocado qualquer outra coisa aqui na minha boca para sentir o mesmo alívio, a mesma sensação de hidratação, né? Então, se você tem alguma razão para acreditar que a água terá esse efeito, mas qualquer outra coisa não terá, você já terá um problema com o ceticismo filosófico, né? Ele já vai fazer uma objeção a essa diferenciação, a essa ideia de que uma crença é melhor do que a outra. Essa ideia de que se eu tenho a crença de que a água mata a minha sede, mas, sei lá, colocar o livro na minha boca não vai me trazer nenhum benefício nesse momento, então eu já teria que me justificar diante do cético e ele já colocaria problemas para o tipo de argumento, digamos assim, que eu colocaria a favor de uma crença desse tipo, né? Então, diz o Williams aqui na página 68, que nem sequer chegamos ao ponto de termos uma crença justificada, a despeito da questão sobre essa justificação bastar ou não para o conhecimento em sentido estrito. Então, em suma, seja lá qual for o seu parâmetro de conhecimento, por mais baixo que ele seja, o ceticismo ainda o atingirá. Seguindo um pouco adiante, isso implica que o escopo do ceticismo filosófico é o mais geral possível. Ele não é uma simples defesa da limitação do conhecimento humano. Não se pode superar o problema com mais atenção ou mais trabalho. Quer dizer, também não se trata de colocar um problema simplesmente para o corpo de conhecimento do qual nós dispomos hoje, né? Ou acreditar que existe algum problema em particular com o tipo de conhecimento que a Andrea tem, né?
é um problema de princípio, quer dizer, em princípio, o conhecimento humano seria impossível ou ao menos ninguém poderia provar o contrário, né? Por isso que não adianta dizer, mas eu vou continuar pesquisando, talvez daqui a 300 anos a humanidade atinja um outro patamar em matéria de conhecimento e com isso supere os problemas céticos. Não se trata disso. Geralmente, problemas filosóficos não são desse tipo, né? Quando Kant, por exemplo, na Crítica da Razão Pura, expõe os limites, os supostos limites descobertos por ele para o conhecimento humano, também são limites baseados em princípio. Não se trata de dizer que seria possível com mais avanço tecnológico ou com a descoberta de novas metodologias de pesquisa que nós conseguíssemos ir além desses limites, né? Então, essas questões filosóficas, elas sempre têm essa universalidade, esse caráter de uma necessidade, tá? Então, seguindo um pouco adiante, são argumentos intuitivos e gerais, aparentemente exploram apenas o mínimo denominador comum do conhecimento. Quer dizer, aquilo que eu disse que toda teoria epistemológica teria que aceitar a respeito do conhecimento, né? E por isso que o Williams conclui que o ceticismo radical dessa forma é mais do que a proposta de uma visão falibilista para o conhecimento. O que é o falibilismo? Podemos colocar grosso modo que é justamente a visão de que as minhas crenças podem ser falsas. É possível, em princípio, que elas estejam equivocadas. Elas são baseadas na melhor evidência que eu tenho disponível no momento, mas com o progresso da minha aquisição de novas informações, eu posso vir a descobrir que, na realidade, essas crenças são falsas. Então, quando você acha que mesmo assim você ainda tem conhecimento, mesmo sabendo que amanhã você pode ter uma nova descoberta que coloca em xeque aquilo que você achava que você conhecia hoje, você tem uma visão falibilista do conhecimento. Aquilo que você sabe é refutável, digamos assim, né? É o melhor que você pode fazer no momento, com o que você tem disponível no momento, mas não é algo definitivo. Não precisa ser uma convicção, digamos assim, dogmática, a esse ponto de você achar que jamais haveria uma razão suficiente para que você pudesse mudar de ideia, mudar a sua posição, né? Bom, passando aqui um pouquinho adiante, surge justamente o ideal demonstrativo do conhecimento, que seria o conhecimento como modo infalível de cognição. Podemos conhecer de fato somente o que é autoevidente em si mesmo ou o que é logicamente dedutível por passos válidos de forma autoevidente a partir de premissas autoevidentes. E isso o Williams coloca como sendo, inclusive, uma base comum tanto a Locke, John Locke, né, que era um filósofo empirista, um dos fundadores do empirismo moderno, né, um dos grandes empiristas modernos, e o Descartes, que era, por sua vez, o grande representante do racionalismo moderno. Então, esses dois filósofos tinham, segundo Williams, esse compromisso com o ideal demonstrativo do conhecimento, com esse modo infalível de cognição, né? Podemos conhecer de fato somente o que é autoevidente em si mesmo ou o que é logicamente dedutível por passos válidos de forma autoevidente a partir de premissas autoevidentes. Então, essas premissas, elas tanto poderiam ser obtidas por meio dos sentidos, quanto poderiam ser ideias inatas, ideias claras e distintas, né? Ideias que, então, seriam passíveis de serem compreendidas e, uma vez compreendidas, seria impossível que elas fossem falsas, tá? Aí ele coloca que já no ceticismo antigo havia digamos assim, um afastamento desse ideal demonstrativo do conhecimento, justamente porque alguns filósofos desenvolveram essas concepções sobre o assentimento cético, pretendendo mostrar como um cético pode regular suas opiniões enquanto nega qualquer ambição ao conhecimento.
e eles poderiam então ser vistos como precursores das teorias falibilistas do conhecimento. Quer dizer, esse tipo de ideia de que você pode diferenciar, você pode justificar o seu assentimento para uma dada crença em vez de outra, aí sim seria apenas o compromisso com uma visão falibilista, não envolveria um ceticismo tão radical, né? Então, o ceticismo filosófico ele coloca na página 69, não precisa ter componente prático, ele é um obstáculo até para o ceticismo prático comum ou cotidiano, porque nivela todas as nossas crenças, enquanto o último ceticismo é exigente e seletivo com as crenças a serem aceitas. Então, essa ideia é interessante, né? Não apenas o ceticismo teórico não implica o ceticismo prático, como ele chega a entrar em conflito com o ceticismo prático, ele exclui o ceticismo prático. Por quê? Porque o ceticismo prático, aquele sujeito de quem eu falava no início do vídeo, que procura sempre se informar muito bem, procurar as melhores fontes, contrastar diferentes fontes, saber quais são as evidências que levaram a pessoa que está comunicando uma informação para ele a acreditar que essa informação era verdadeira. Então, isso supõe justamente que nós podemos fazer uma diferenciação entre os modos pelos quais nós aceitamos uma crença ou outra, né? Pressupõe justamente que é diferente acreditar que a água vai matar a minha sede ou acreditar que a gasolina teria o mesmo efeito que a água, né? As crenças, elas podem então ser discriminadas entre si. Se você é um cético no sentido prático, você pode ser tão exigente com aquilo em que você vai acreditar, justamente porque faz diferença. Porque existem procedimentos para aceitação de crenças que são mais razoáveis do que outros. Então, essa posição exclui o ceticismo filosófico, que é justamente essa crença de que nenhuma crença pode ser minimamente justificada, ou pelo menos nós não temos nenhuma boa razão para acreditar nisso, né? Então, passando um pouco aqui adiante, ele diz justamente por que a gente tentaria refutar o ceticismo filosófico se ele não pode ser vivenciado na prática, né? Então, por que tentar refutar aquilo que ninguém consegue levar a sério? E ele justamente cita o caso de Hume, porque o Hume é bem conhecido sobre ele. Ele não acreditou que a filosofia, que a epistemologia pudesse dar uma resposta conclusiva ao cético, no sentido de mostrar que os argumentos céticos são falaciosos, né? No sentido de realmente refutar os argumentos céticos. No caso do Hume, se tratava muito mais de pensar que o ceticismo não é viável, ele não é natural na realidade. Diz o Hume que nós temos uma necessidade de acreditar, a crença é algo tão automático para a gente quanto a nossa respiração. Então, a menos que você pare deliberadamente e prenda a sua respiração, você vai respirar quando você não estiver pensando nisso, né? E você não consegue viver se for de outra forma. Imagine se a gente tivesse que se lembrar de respirar para sobreviver, né? Se a respiração tivesse que ser um ato deliberado, um ato reflexivo, com certeza a nossa espécie já estaria extinta. Então o Hume ele faz até uma analogia entre a respiração e a nossa capacidade de julgar. Mas é por esse viés que ele responde ao cético, justamente dizendo, por exemplo, como ele diz no Tratado da Natureza Humana, que se você estiver convencido dos argumentos céticos que os filósofos apresentam, você pode se livrar dessa convicção simplesmente saindo para jantar com as pessoas, jogando bilhar com os seus amigos, né? Ou seja, vivendo, partindo para a prática, justamente porque na prática o ceticismo filosófico não é viável, né? Ele não é compatível com a nossa natureza, ele não é compatível com o que nós fazemos no dia a dia. Mas essa é a única resposta que ele tem a oferecer.
Quando se trata de entrar no terreno puramente teórico, de analisar esses argumentos do ponto de vista das suas premissas, do ponto de vista do quão corretas são as inferências que são tiradas a partir dessas premissas, então o Hume não tem uma refutação ao cético, né? E isso, é claro, não satisfez muita gente, né? Quer dizer, é verdade, como diz aqui nesse slide que eu estou usando como um roteiro desse vídeo, né? Os argumentos céticos não admitem refutação, mas também não produzem convicção. Então, tudo bem, ninguém vai virar cético porque ninguém conseguiu refutar os céticos. Mas, para muita gente, existe um desconforto muito grande nessa impossibilidade de nós reconciliarmos crenças cotidianas com o resultado da reflexão filosófica. Quer dizer, você de fato não consegue ser cético no sentido filosófico na sua vida prática, mas ao mesmo tempo um bom questionamento filosófico, um questionamento filosófico rigoroso, mostraria que o que você acredita na sua vida prática não é racional, não é justificado. O Hume aparentemente fica confortável com esse resultado, mas muita gente consideraria esse resultado escandaloso, né? Por isso que a epistemologia nem sempre segue os mesmos passos de Hume, né? Então, para muitos filósofos, a tarefa de refutação do ceticismo define a teoria do conhecimento como a disciplina filosófica. Não é que existam céticos que precisam ser persuadidos de seus erros, não é isso, né? Não se trata de ter que mudar as crenças de uma pessoa real. Essa pessoa está errada e você precisa convencê-la a deixar de ser cética no sentido filosófico, não é isso. O problema é justamente essa intuitividade aparente do argumento cético, né? É justamente essa ideia de que qualquer filósofo teria que aceitar que se o cético começa a fazer um determinado tipo de interrogação a respeito das crenças que as pessoas mantêm no cotidiano, não tem como responder esse tipo de questão e nós também não conseguimos apontar um problema, né? Essas questões parecem naturais, elas parecem questões legítimas, né? Questões que qualquer pessoa que reflita teria que aceitar como legítima. Esse que é o problema. Bom, então, nós podemos colocar aqui que o interesse nos argumentos céticos pode ser puramente metodológico. A gente pode aprender alguma coisa sobre o conhecimento se existir um erro no argumento cético e se a gente conseguir expor esse erro, né? Então, a gente pode saber o que é o conhecimento, saber melhor o que é o conhecimento, se a gente conseguir responder essa objeção cética segundo a qual nós não conseguimos ter conhecimento, né? Ou seja, discutindo a possibilidade do conhecimento, nós aprendemos mais sobre a natureza do conhecimento, sobre o que é ter conhecimento. E aí, em síntese, ele diz que precisamos responder aos céticos porque o ceticismo envolve uma visão geral sobre o conhecimento humano. Os argumentos que sustentam essa visão não são, obviamente, dependentes de teorias controversas e não podemos aceitar as conclusões desses argumentos por causa da sua força e do seu escopo. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o trilema de Agripa, que é uma das formas de ceticismo, mas acho que esse vídeo já está até longo demais, então a gente para por aqui. Muito obrigado a quem viu e até a próxima. Tchau, tchau.